Eu de novo, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam saudáveis, estejam cumprindo a quarentena, certo? Ai, minha coluna. Espero que todo mundo esteja realmente bem. E como vocês podem estar percebendo, hoje eu não vou fazer correção da página 33, mesmo dizendo que no último vídeo hoje eu iria fazer essa correção. Por quê? Porque se eu perder o tempo fazendo essa correção, eu atraso o assunto, certo? Então eu vou explicar hoje máquina simples, que é o último assunto do livro de vocês aqui. Pegando logo o caderno aí para fazer as anotações, ou então pega o livro. A gente vai ver máquinas simples hoje e roldanas, que é um assunto bem simples, bem fácil. Energia, potência e trabalho é bem mais complicado do que isso. E esse dá pra gente terminar rápido, para não ficar um vídeo longo. Luana também não reclamar, né, Luana? E na próxima aula eu faço um vídeo só de correção de atividades. Hoje eu finalizo máquina simples, tudo bem direitinho. A gente passa o restante das atividades que faltam, no caso da 34 até a 38, mais 4 páginas. E na nossa próxima aula, consequentemente, a gente faz a correção. Acho que fica até melhor para vocês. Um vídeo de explicação, um vídeo de correção, como eu venho fazendo. Então, sem mais delongas, quem quiser acompanhar pelo livro ou aqui pelo slide, acompanhe para máquinas simples, certo? Quando a gente fala de máquinas simples, quando a gente fala de roldanas, quando a gente fala de alavancas, elas são equipamentos que foram criados para auxiliar o homem, certo? O homem, quando eu falo humanidade. Por quê? Eles foram criados para facilitar o trabalho. Existe um cara chamado Euclides, deixa eu só olhar aqui para ser esse nome mesmo, para não me confundir. Eu lembro a frase, que ele disse: me dê um ponto de apoio e eu levantarei a terra. Só que eu não lembro como é o nome dele, vou olhar aqui, não tô nem aí, espera aí um pouquinho. Calma. Bem tranquilo aqui procurando o nome dele. Mais paciência ainda atrás. Bem tranquilamente. Não achei. Então de boas. Se eu não me engano foi Euclides. Euclides ou foi... Não lembro, daqui a pouco eu lembro, acho que tem até o nome dele. Ele disse o seguinte: me dê um ponto de apoio e eu moverei a terra. Essa questão é muito importante você memorizar, por quê? Para mover qualquer objeto, por mais pesado que seja, você precisa de um ponto de apoio. Esse ponto de apoio vai facilitar o seu trabalho. É a mesma coisa quando a gente vê em gangorras, quando a gente vê na pinça, no alicate, num trinco, cortador de unhas, certo? Na academia, quando a gente pega as roldanas lá, daquelas máquinas, isso ali tudo é para facilitar o nosso trabalho, para fazer o desenvolvimento de algo ser mais leve. Certo? Então elas foram criadas para facilitar esse trabalho. Sem mais enrolações, vamos para o nosso próximo slide. Olha só, como eu disse aqui, máquinas simples são ferramentas ou instrumentos que facilitam o trabalho e a execução de tarefas simples do dia a dia. Foi criada para usar o homem em atividade do cotidiano e são extremamente úteis até hoje. As alavancas, que esse é o tipo primeiro, né, são classificadas de acordo com a posição dos seus elementos. Veja os esquemas, o tipo de alavancas e objetos no cotidiano. A primeira que a gente estuda, gente, são as alavancas. Eu sei que no 8º ano vocês já viram isso comigo, né? Mas a gente vai revisar isso novamente. As alavancas, elas têm 3 elementos. Que elementos são esses? A força potente, que é aquela força que você vai aplicar. A força resistente, que é aquela que está resistindo, de certa forma, aquela que impede o movimento de acontecer. E o ponto de apoio. O primeiro tipo de alavanca que a gente vai observar é a alavanca interfixa. É até bom vocês anotarem aí, ó. A alavanca interfixa, o ponto de apoio, ele fica entre a força potente e a força resistente. No vosso livro, tem vários tipos de alavancas interfixas que ele traz aí para vocês, ó. O alicate, o martelo, a balança, a gangorra e, em outras palavras, é tudo em que eu tenho ponto de apoio entre as duas forças. Tanto a força que eu aplico, quanto a força que está sendo resistente a mim. Numa gangorra, como seria esse exemplo? Vamos colocar aqui de um lado uma pessoa, no meio o ponto de apoio e aqui outra. A força potente minha
vai ser para levantar a força resistente da pessoa que está na minha frente. E a pessoa que está aqui vai aplicar a força potente para levantar a força resistente que está lá do outro lado, certo? Seria mais ou menos assim. Então, primeiro você precisa memorizar isso, que quando o ponto de apoio ele está entre a força potente e a força resistente, eu chamo essa alavanca de alavanca interfixa. E os principais exemplos que a gente tem de alavancas interfixas foi o que eu disse a vocês. Alicate, tesoura, martelo, guindaste e a gangorra. Nas minhas provas vocês já sabem que eu só coloco a gangorra, então, de boas aí. O segundo tipo de alavanca que a gente vai ter são as interresistentes. E quando é que acontece? É quando a força resistente está mais próximo do ponto de apoio. Ou outras pessoas costumam dizer o seguinte, que o ponto de apoio fica em uma das extremidades próxima à força de resistência. Não tem problema, dá para compreender do mesmo jeito. Quando eu tenho o ponto de apoio em uma das extremidades e logo em seguida eu tenho a força resistente, eu tenho as alavancas interresistentes. O exemplo mais claro que a gente tem isso aqui, todo mundo já brincou disso uma vez na vida, que é o carrinho de mão, certo? Até o livro de vocês, o primeiro exemplo de alavanca interresistente que ele dá, ó, até passar aqui para o data show, é o carrinho de mão. Além do carrinho de mão, eu tenho um que eu nunca particularmente vi na minha vida, que foi o quebra-nozes. Eu nunca vi, então, para mim é como se não existisse. Eu uso como exemplo o carrinho de mão e o abridor de latas. Por quê? De latas de garrafas, aquele que você faz na Coca-Cola ou na Cajuína. O abridor de latas como alavanca interresistente. Vamos só recapitular aqui, olha só. A interfixa, o ponto de apoio aqui, ó, ele fica no meio das duas forças. E a interresistente, ele fica entre quem, ó? Próximo de quem? Da força resistente, sempre em uma extremidade. Então, obviamente, vocês já estão pensando. Quando o ponto de apoio estiver na outra extremidade, perto da potente, vai ser outro tipo de alavanca. E acertou quem pensou dessa seguinte forma, porque é justamente isso. Olha só, o nosso próximo tipo, que é a interpotente, é quando o ponto de apoio ele fica na outra extremidade, claro, e a força potente ó, fica mais próximo dele. Logo, a resistente fica bem mais distante. Quais são os exemplos que eu tenho desse tipo de articulação, de alavanca? Eu vou aqui buscar, que eu acho que tem para mostrar a vocês. Olha só, o exemplo mais claro as meninas conhecem é a pinça. A pinça ele é o exemplo mais claro de interpotente. Quando você vai lá puxar... Ai, puxei de verdade, doeu. Quando você vai lá puxar o cabelo da sobrancelha, você está utilizando um tipo de alavanca que facilita o seu trabalho. Já imaginou você ter que arrancar com a unha cada fiozinho da sobrancelha? Seria complicado de fazer. Aí olha só, olhando aqui para a pinça, e no livro de vocês também trazem outros exemplos de alavancas do tipo interpotentes, ó. Você vai estar bem aqui, o ponto de apoio, tá vendo, ó? Que é o ponto de apoio. Bem aqui onde você vai pegar, ó, é a força potente que você aplica e aqui a resistente, ó, como se fosse o cabelo. Vamos aqui fazer a sobrancelha desse pano com a pinça. Então imagina que eu estou aqui, que aqui está, ó, vou arrancar esse fiozinho daqui. Estou aqui com o ponto de apoio, aqui a força potente, ó, ele vai fazer isso, ó, ele vai pegar aqui no resistente. Não consigo arrancar isso, misericórdia. E vai, ó, puxar, vem. Aí, você arrancou o cabelo, certo? Mesma coisa aconteceria com qualquer um dos outros instrumentos. Por exemplo, aqui a tesoura que eu disse a vocês, que é um tipo de alavanca interfixa. Vamos voltar aqui para ver como é isso, ó. Aqui a interfixa, o ponto de apoio fica no meio, a resistente e a potente. Potente é a que a gente aplica. Vamos cortar aqui um fio agora para você ver, ó, física na prática. Estou aqui puxando esse fio, não posso. Muito, ó. Ponto de apoio, resistente, ó. Potente, tesoura cega, tudo bem. Deu para entender? Não tá cortando a tesoura, tá ruim. Eu não tenho aqui um alicate para fazer esse exemplo, então eu fiz com a tesoura. E exemplos daqui a gente tem o carrinho de mão. Então aqui o carrinho de mão, ó, passando, mostrando a vocês os 3 tipos de alavanca. Então lembrem-se sempre disso.
Quando o ponto de apoio, vou até fechar para vocês focarem em mim. Quando o ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente, você tem um tipo de alavanca chamada de interfixa. Quando o ponto de apoio está em uma das extremidades, mais próximo da força resistente, você tem o tipo de alavanca chamada de alavanca interresistente. Quando o ponto de apoio está em outra extremidade, mais próximo da força potente, você tem o que a gente chama de interpotente. Todos os exemplos que eu citei aqui, carrinho de mão, alicate, tesoura, o próprio braço da gente, essas articulações do nosso corpo, a pinça, elas são cobradas para você classificar em alavancas interfixas, interpotentes e interresistentes. Por isso que é importante você memorizar onde está o ponto de apoio. Aprender onde está o ponto de apoio, você nunca mais erra a classificação de uma alavanca. Mas você sabe que a física não tem somente teoria, vai ter a parte realmente de cálculo, que é justamente como a gente faz o cálculo aqui dessas alavancas. Eu, no 8º ano, ensinei para vocês um jeito mais fácil, que eu vou ensinar esse ano novamente, a gente vai relembrar. Mas, em tese, para se calcular uma alavanca, você vai fazer o braço da força potente pela distância da força potente é igual ao braço da força resistente pela distância da força resistente. Então, como é que a gente calcula mais fácil, professor? Faça sempre o mais fácil que a gente prefere. Pronto. Eu traço no ponto de apoio uma linha imaginária e sei que tudo que tiver desse lado tem que ser igual a tudo que tiver desse lado. Por exemplo, vamos dizer que eu quero descobrir qual é a força resistente, que eu vou chamar aqui de X. Se eu aplicar uma força de 100 newtons a uma distância de 2 metros do ponto de apoio para a força onde eu estou aplicando, e a distância da resistente seria de 4 metros. Como eu faria essa conta aqui? Eu multiplicaria 200 por 2, ou 200 não, eita como eu estou burro, 100, Kaline, se eu estivesse na sala já ia dizer que eu era burro a vida toda, né? Mas tudo bem. 100 vezes 2 é igual a x vezes 4. Logo eu vou ter 200 igual a 4x. Para resolver isso daqui, eu faço o quê? Eu divido. X é igual a 200 dividido por 4. X vai dar 50 newtons. Então aqui a minha resistência seria de 50 newtons. Ah, e se fosse do outro jeito? Aí eu faria braço da força potente, que mede 2 metros, vezes a força potente, que é 100, igual a braço da força resistente, vezes a força resistente. E assim sucessivamente. Eu prefiro que vocês aprendam tanto pela fórmula quanto pelo método rápido, porque eu não sei como será o ensino médio de vocês e pode ser que o professor não aceite você fazer só assim. Mas o cálculo é o mesmo resultado. Os meninos que eu expliquei do 9º e do 8º, que estão em outros locais, conseguiram de boas fazer essa prova e acertar. O importante que você tem que se lembrar sempre, 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 eu estou dizendo algumas vezes ou sempre, estou dizendo sempre, é que a força não, o ponto que você vai observar é o ponto de apoio. Se ele estiver aqui, se ele estiver aqui, se ele estiver desse lado, desse outro lado, o que vai lhe dar como base é o ponto de apoio, certo? Lembrando disso, você nem erra a classificação das alavancas e você também não erra os cálculos. Eu vou já mostrar alguns exemplos, como o Caio gosta de que eu sempre mostre os exemplos antes de fazer as questões, para vocês entenderem melhor. Isso aqui é só mais a explicação. Então bora lá, dando continuidade, certo? Estou indo bem com paciência nesse assunto para vocês compreenderem. Agora a gente vai ver um pouco sobre as roldanas. Quando a gente fala de roldanas, eu não consegui trazer um exemplo para vocês, peço até desculpa, porque com a academia fechada fica complicado até de ir, mas roldana nada mais são do que instrumentos que vão também diminuir a força de trabalho através de cabos. Todo mundo aqui já foi numa academia, de certeza, tenho certeza. E você viu aquelas máquinas que você faz, por exemplo, elevação assim, lateral, que você puxa e aquela bichinha faz assim, rodando com um fio e você puxando. Que às vezes você bota 50 quilos e não sente aquele peso. Por quê? Porque a roldana ela tem a função de dividir o peso por 2. Quanto mais roldanas tiver, mais vai ser dividido por 2 e por 2 e por 2 e por 2. Se tiver 50 roldanas e você estiver pegando 100 quilos, na verdade você vai estar puxando praticamente 2,5 kg, porque a roldana ela tem essa capacidade de fracionar o peso. Então vamos lá.
Roldana é um disco que gira em torno de um eixo e possui sulco, que é fenda, não é suco de bebê aqui, viu gente? Por onde passa um tipo de cabo, que é o que vai dar a tração. As roldanas podem ser fixas a um ponto ou móveis, e como as máquinas simples, facilitam o trabalho. Vá até um mastro de uma bandeira e dê uma olhadinha nas roldanas fixadas até ele. Aqui no caso é questão de academia, isso daqui eu ia mostrar na escola, porque tem agora, mas enfim, não teve como. Fica aí só a dica. Essa é a grande vantagem das roldanas fixas. Elas redirecionam a aplicação da força, porque tanto a intensidade da força a ser usada não há ganho. A força potente é igual à força resistente. Ou seja, vamos traduzir isso aqui. Quando você aplica a força na roldana, se ela for móvel, você está literalmente aplicando a força total. Mas quando ela é fixa, quando ela é móvel, essa força ela vai ser distribuída. A gente vai já ver por quê quando for calcular. E por último, as roldanas auxiliam em diversas atividades. Você mesmo já deve ter visto roldanas em ação. Aí eu vou mostrar as roldanas para vossas eminências. Aqui estão as roldanas. Quando a roldana é fixa, aqui, que ela está presazinha, eu não tenho a diminuição da força. Ou seja, se aqui tiver 1 milhão de toneladas de peso, de massa aqui, 100 quilos, 100 newtons ou 100 kgf, eu vou puxar o 100 kgf, eu não vou ter diminuição. Mas a partir do momento em que as roldanas forem móveis, eu vou ter sim a diminuição da força, certo? Então, ó, aqui eu tenho uma móvel, aqui eu tenho duas móveis e uma fixa, aqui eu tenho três móveis e uma fixa. Qual é então, professor, a fórmula que a gente utiliza para calcular? Para se calcular, você vai fazer o seguinte, você vai dividir a força ou peso por 2 elevado a n. Esse n aqui é o número de roldanas. Número de roldanas móveis. Olha só. Quantas roldanas móveis eu tenho aqui? Nenhuma. Então a força é igual. Quantas roldanas móveis eu tenho aqui? Uma. Então a força vai ser dividida pela metade. Se aqui tivesse, por exemplo, 100 newtons de força, eu faria 100 dividido por 2 elevado a 1, que é o número de roldanas móveis. Então ficaria 100 dividido por 2, que dava 50 newtons. Ia dividir pela metade. Se o mesmo 100 agora fosse colocado com duas roldanas móveis, você faria o seguinte: 100 dividido por 2 elevado a 2, que ficaria 100 dividido por 4, que ficaria 25. Ó. Dividiria por 4 a força aplicada. E se fosse agora o mesmo 100 com 3 roldanas móveis, você faria 100 dividido por 2 elevado a 3. Ficaria 100 dividido por 8, que vai dar 12,5 newtons, certo? Então, 1/8 da força real que você ia puxar. Então, quando você estiver lá na academia achando que está arrasando, pegando 300 quilos, numa máquina que ela tiver muitas roldanas fixas, muitas roldanas móveis, você não está pegando peso nenhum, então deixe se achar. Vamos agora para alguns exemplos mais aprofundados antes de finalizar essa aula, certo? É bem simples esse assunto. Em relação a esse assunto de energia e trabalho, esse aqui é bem mais fácil. Energia e trabalho é que é mais complicadozinho, certo? Olha só. Lucas e Fernanda têm massa de 60 e 40 quilos, respectivamente, e queriam brincar de gangorra. Se cada lado da gangorra tem 1,5, a que distância do centro Lucas deve sentar para que a gangorra fique em equilíbrio, sabendo que Fernanda está em uma extremidade da gangorra? Então, olha só. Presta aqui atenção. Eu vou desenhar aqui uma gangorra no meio. Eu sei que em cada lado tem-se 1,5 metros. Vamos dizer que Lucas está aqui. Não, Lucas não. Fernanda está aqui, certo? E a massa de Fernanda, ó, é 40.
40 vezes 10 da gravidade, para saber o peso dela, que vai dar 400 newtons. Onde é que Lucas precisa sentar aqui? Será que ele precisa ficar aqui, por exemplo? Para que se equilibre essa gangorra. Então, eu não vou utilizar essa distância aqui não, do 1,5 para Lucas, porque para Lucas eu vou precisar descobrir quanto é essa distância para que a gangorra fique equilibrada. Obviamente, se Lucas ficar aqui, ele vai levantar a Fernanda totalmente, porque a massa dele, o peso, vai ser maior. Então, vamos ver quanto é aqui o peso dele. Ó. 60 vezes 10, que dá 600 newtons. Certo? Eu lembrei de Lucas, mas nem botei por coincidência, porque eu peguei aleatório. Então, como é que eu faço? Ó? Pego e traço uma linha imaginária desse lado, multiplico o que tem desse lado igual ao que tem daquele lado. Então, aqui eu vou ter 400 vezes 1,5 igual ao que tem do outro lado. 600 vezes x, que é para descobrir onde a distância que Lucas precisa sentar para equilibrar a gangorra. Consequentemente, a gente vai ter aqui 400 vezes 1,5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4. 0, 0, 0, 6. Uma casa após a vírgula vai dar 600. 600 é igual a 600x. X vai ser igual a 600 dividido por 600. X vai ser igual a 1 metro. Ou seja, Lucas precisa sentar a 1 metro daqui, nessa parte dele, para que a gangorra ela fique equilibrada. Ela nem fique pendendo para um lado, nem fique pendendo para o outro. Viu como não é difícil, não, mano? É bem simples de se fazer. Deixa eu só olhar quanto tempo está aqui de vídeo. Eita, 22 minutos. Luana, por favor, me perdoe. Vamos lá para a próxima questão, mas eu preciso mostrar a vocês a próxima questão. Mais um exemplo aqui, olha só. Agora com imagem, né? Uma barra rígida de massa desprezível com 4 metros de comprimento será usada como alavanca para equilibrar uma resistência de 120 newtons. Determine. Primeiro ele quer saber o tipo de alavanca em que ela funciona. Veja só. Onde está o ponto de apoio? Ele está aqui. O ponto de apoio está em uma das extremidades? Não. Ele está entre a resistência e a potente. Mesmo ele estando bem próximo aqui da resistente, ele não está em uma das extremidades. Então, se ele não está em uma das extremidades, ele vai ser interfixa. Hoje, professor, não entendi. Vamos voltar aqui e mostrar para vocês. Veja que quando ele está entre as duas forças, ele é interfixa. Para ele ser interresistente, ele obrigatoriamente precisa estar em uma das extremidades. E para ele ser interpotente, também precisa estar entre uma das extremidades. Então, quando a gente vir aqui para essa questão... eu passei demais. Quando você vir para essa questão aqui, esse tipo de alavanca, ainda assim, ela é interfixa. Porque o ponto de apoio está entre os dois. Ele quer saber o valor do braço da potência e do braço da resistência. Como ele só quer o braço, gente, o braço é a distância. Olha só, o braço da potência vai ser daqui até aqui, que mede quanto? Que a questão deu, 3 metros. E o braço da resistência mede 1 metro. Se ele tivesse pedido aqui a força potente, bastava eu fazer aquilo que eu mostrei a vocês, multiplicava esse por esse valor que eu quero descobrir e esse por esse. Então eu conseguiria facilmente descobrir o valor. Certo? Como ele não pediu, a gente não vai fazer. É só essas duas aqui que era para mostrar a questão do braço. E a nossa última questão de hoje, certo? É para calcular aqui a vantagem mecânica dessa roldana. Primeira coisa que você precisa observar é quantas roldanas móveis você tem. Aqui de móveis, eletromóveis, Araripe, você tem duas. E aqui você só tem uma fixa, né? Isso, A fixa você descarta para seus cálculos. Consequentemente, a gente vai ter como vantagem mecânica aqui, 100 dividido por 2 elevado a 2. Que a gente já fez ali no outro exemplo. 100 dividido por 4
25 newtons. Então, aqui, nesse dinamômetro, ele vai medir 25 newtons, que é a força que a pessoa vai puxar, e a vantagem mecânica aqui seria 1/4. Que vantagem mecânica, não é velocidade média, é vantagem mecânica, 1/4. Porque a força, o peso, né, de certa forma, ele foi dividido por 4. Então a vantagem dessa roldana aqui é de 1/4 da força que vai ser PEG, que vai ser pega. Vai ser PEG, que vai ser pega, que vai ser puxada. Enfim, Sofia, perdão aí pelo português. Que vai ser usada, certo? Então eu vou precisar dividir esse valor por 4. Então a minha vantagem mecânica é 1/4 e o valor que eu vou puxar seria de 25 newtons. Ok, nono ano. Olha só, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas assistam até o final, vale a pena. Os erros que eu cometi foram épicos. E eu queria que vocês fizessem realmente a resolução das questões. Essa não precisa me mandar porque são menos questões. Eu não vou atribuir mais 4 pontos não. Vou somar os 4 pontos com a atividade que a gente fez e fechar uma nota para vocês sobre aquilo. E na próxima aula eu faço a correção da 33 até a questão 38. Obrigado, nono ano, por assistirem até aqui. Desculpa o tamanho do vídeo. Um abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula, que será de correção de atividades, resolvendo mais questões e... enfim, resolvendo questões. Um abraço, tchau!